começar falando de Grêmio sem o William. Ele teve uma fratura no 5º metatarso, no pé, e aí ele vai ser desfalque provavelmente até o final do ano. Hoje ele faz exames lá no CT para saber se vai precisar de cirurgia, se não vai. E aí, CCD, mais uma lesão. E o que temos de informação sobre essa lesão? É um lance de jogo, um lance bobo até. Ele vai lá pressionar para não deixar o lateral sair fácil. Tenta compor ali, não tem nada de tão... Tenta dominar a bola, bate na ponta do pé dele, quebra ali e desfalca o Grêmio, né? Duas informações, uma que ele inicialmente estaria fora até o final da temporada. Ele tentou jogar ainda, né? Ele tenta jogar uns 10 minutos. Logo depois desse lance, tem o principal chance de gol do adversário, logo depois. Que o William ele já tá fora do jogo. Ele tá tentando entender o que tinha acontecido com o pé dele. E ele demora, então, para retomar uma jogada, e quase o Grêmio toma um gol, né? O Grêmio sofre um lance ali com ele. Jogador que mudou o Grêmio, mudou o time do Grêmio 3 completamente. jogos, né? Hã? 3 jogos. 3 jogos, mas, sinceramente, gente, isso aí não tem... Isso é do futebol, né? Só que o Grêmio tá dando azar, entendeu? O Grêmio Sim, deu 3 azar. jogos o Balbuena também. E aí Quanto tempo fora? Tá Não, fora da temporada? São duas informações. Uma fora da temporada, com cirurgia, e uma 6 semanas, Aguinho. Ele voltaria faltando 6 jogos. É que vai ser hoje, vão ser feitos os exames para saber se precisa ou não Isso. da Então são cirurgia, duas né? informações e a gente torce que ele volte logo, né? O que aí é um elogio ao jogador profissional, né? Jogador correto, bom jogador de futebol, um cara que sabe jogar. Agora deu azar, olha isso aí. Olha aí ó. a nossa tela dos Olha lesionados. isso aí. A gente trouxe semana passada e agora acrescentado o William ali, sem a previsão. Eu só coloco assim, ó. Tem duas situações que eu coloco. As duas lesões musculares do Carlos Diniz e do Riquelme são lesões do futebol que todos têm, Sim. tá? Todos os clubes. As outras são lesões incríveis, né? Incríveis, assim. Olha, uma fratura no pé, uma fratura na perna, Na fíbula. um tendão de Aquiles, uma trombose e 2 ligamentos de joelho. E um ombro ainda. Então deu azar, tá? Deu azar. Tem que dar um estudinho aí para saber por que deu tanto azar. Mas não é porque jogadores são veteranos, não é Vários isso. da mesma função ali, né? O Muitos Riquelme e o meio Monsalve campo são ali. na mesma função, o William também seriam ali jogadores, mas não tem. Deu azar, gente. Deu azar, esses jogadores têm que se recuperar. Todos eles têm contrato longo com o O Grêmio. Marcos Rocha, que não tá na lista aí, que vai ser reavaliado, é uma questão muscular. Né? Muscular. Aí eu não. Ele só deve ser poupado para Não, tudo bem, mas é que eu não coloco lesão muscular no campo do azar, né? Lesão muscular, ou tu exagerou no treino, ou tu exagera no uso dele durante o jogo, ou tu tem um histórico de cara que se machuca. Eu não Vijaçante, por exemplo, nunca teve lesão nenhuma, teve uma lesão no cruzado, num lance do nada lá em BH. Tem uma pergunta. Ah. Quem aí realmente está fazendo falta? O William vai fazer muita falta, né? Eu acho que o Monsalve e o Riquelme poderiam, nesse momento melhor do time, estar dando uma boa contribuição. Balbuena. Não? Balbuena não tanto, eu acho que o meu outro menino entrou bem. E acho que o Vijaçante iria agregar muito ao meio-campo com o Arthur do lado dele. Acho que ele iria melhorar muito, né? Mas porque o Cuejar ele deu o caminho. Carlos Vinícius também, acho que. É que o Carlos Vinícius, para mim, eu não coloco o Carlos Vinícius na linha dessas lesões de azar, assim. Carlos Vinícius é aquilo, forçou. Carlos Vinícius jogou muito pouco para ter uma lesão muscular, então foi mal avaliado. Agora, os outros jogadores, falar de uma fratura no pé de um jogador como o William. E ele si mesmo vai fazer muita falta, né? Porque o William, ele tá dando uma cara diferente no time. Ele dá, o time joga O outra Grêmio coisa. tem naquela lista ali, se a gente for somar salários dos jogadores que estão fora, olha, passa de 5 milhões fácil por mês. Eu me lembrei muito do Munari no jogo, nós temos que ver jogo junto. Me lembrei muito. Munari, enquanto tu não for ver um jogo com ele não vai sossegar. O Grêmio saindo jogando no início do jogo e o time do Vitória pressionou alto, né? E aí o Grêmio saiu jogando e tal, e a bola vai no goleiro, o goleiro joga a bola pro volante, e o volante é o Arthur mais longe, assim. E tá o Arthur e atrás dele tá em direção à bola, né? Atrás dele tá o William. E o Arthur mata a bola no peito.
no meio de 2 caras e sai jogando. O Arthur foi muito bem. E joga, né? Muito bem. E joga, O né? comentarista criticando o Arthur, Criticando os dois comentaristas Eu tenho que ir no jogo, meu, tem que ver esse jogo que tu viu. Não acho. Pô, eu achei o Arthur o melhor jogador em Mas campo, que disparado. Acho. Não, é que não é isso. É que o Deram Arthur um pau, deu um pau no Arthur ontem, não você deu vê? pau, E o CCD e o não é Maurício isso. Saraiva. Foi isso. Ninguém deu pau, pelo contrário, o Arthur mudou o time do Grêmio. E aí eles saem jogando. Se aquela bola é com o Dodi, não tem Não jogada. tem, não tem. Tá, Tem é uma o coisa Cristaldo que assume essa vaga? do William. A Acho tendência que é essa, não. mas ele não joga, o Cristal não joga pelo lado. Não, eu acho que pelo jogo de ontem ele tem que jogar o Amuso pela esquerda contra o Santos. Né? O cara fez um gol, deu uma assistência num lugar que ninguém vinha jogando bem. E o Arthur teve um negócio, porque como o Grêmio tava jogando com o William partia da esquerda, vindo pra dentro e dando o corredor pro Marlon. Quando tem a troca, sai o William, entra o Alisson pela direita. E aí o Pavon vai pra esquerda. O Pavon ficava aberto na esquerda. E o Grêmio ficou uns minutos sem ninguém preencher o espaço do William. Porque lateral e extrema batiam ali. O Arthur daqui a pouco andou uns passos, não sei se foi orientação do Mano ou se o Arthur que percebeu. Foi a orientação do Mano. Quando o Arthur anda uns passos ali que o Grêmio começa a tomar conta do jogo. Porque o começo do jogo foi terrível, né? Já vamos Teve eliminar defesa os do dois, goleiro. peraí, ó. Quando acontece isso, ele muda, ele monta CCD. praticamente um tripé. Mas demorou um pouco. CCD, a gente já vai entrar no próximo fio, que é falando dessa vitória do Grêmio, né? O Amuso, o Cristaldo e o Aravena foram determinantes nessa vitória gremista. Todos entraram, ou seja, é uma vitória com a mão de Mano Menezes. Eu acho que sim, porque ele colocou os jogadores que entraram e resolveram. Só que também é uma vitória que mostra, e aí que é o que eu digo há muito tempo, que o elenco não é tão ruim assim. O Cristaldo não é o jogador dos sonhos, não é o meio armador que o Grêmio achava que era, mas ele não é um jogador inútil. O cara que fez 10 gols, 12 gols ano passado, mais um monte de assistência, não pode ser um cara que não pode jogar mais 35 minutos, 45 minutos. O Amuso nem vem entrando, sabe? O Amuso é um cara que pelo lado esquerdo ele tem drible. Ele é um cara de espaço mais curto. O Grêmio tem. O Alisson joga pela direita, preferencialmente. O Pavon pela direita. O Oliveira joga pela direita. E o Grêmio vinha preferindo trocar o lado dos extremos do que usar o Amuso. E o Amuso ontem fez um gol e deu uma assistência. O Aravena fez um gol. O Cristaldo deu assistência. É Grêmio e Vitória. Grêmio e Vitória, o elenco do Grêmio é melhor que o do Vitória. Como eu dizia, contra o Ceará, contra o Sport, contra o Aliança Lima. Contra o Botafogo, não. Mas nesses jogos aí, tu pode tirar do banco alternativas. E tem uma coisa sobre o Grêmio, né? Porque são 7 pontos nos últimos 9 disputados. E teve aquele discurso lá do Mano do... Como é que era o nome do jogador de 2005 que ele citou lá? O Raoni, para elogiar Pavon e Edenilson. Só que dos 7 pontos que o Grêmio conquistou, 5 foram já com a dupla desmanchada. No Grenal, o jogo tá empatado. Quando sai o Pavon, entra o Alisson que faz o gol. Então o Grêmio ganha 2 pontos depois dele desmanchar a dupla. E nesse jogo também. Contra o Botafogo, o Grêmio tá perdendo. Sai Pavon e Edenilson e o Grêmio empata depois. Mais um ponto, já tem 3 aí. E ontem tava empatado, sai Pavon e Edenilson faz o gol. Então o Grêmio dos 7 pontos, 5 foram conquistados depois da saída. Eu acho que o Pavon não justifica mais permanecer no time. O Edenilson, por ser fora, acho que até vai. Mas, assim, o Pavon, depois de ontem, acho que não tem, nada justifica a titularidade do Pavon. O lado do secador, tá? O lado do secador. Eu torci pro Pavon dar uma melhoradinha ontem. Tu torceu? Torci. Porque o que ele tava... Isso é uma assistência pro gol, né? Deu uma assistência pro gol. Olha, do Vitória. volta um pouquinho esse lance. Olha, Munari, esse lance, que coisa engraçada. Esse lance Cara, é ele tá muito parecido, tá? Com o lance que determinou o gol do Botafogo, né? O Pavon agora ele conseguiu Olha lá, chegar. e olha o Marlon. Eu acho que olha o Marlon, ele olha deu o mais Marlon. azar. Esse lance ele deu mais azar. Eu também acho que ele Porque deu ele mais faz azar. o movimento certo da cobertura Não, e aí ele corta. Só que a gente Cara, ele viu tá ontem o lance. inteiro no Eu lance. acho que o goleiro tá inteiro também. Não, ele tá inteiro. o goleiro- Ou ele tira pro outro lado, Ó, ou ele dá um bago acho- lá pra frente, pelo Mas amor ele de Deus. Mas tenta- não, isso aí, eu até acho que isso aí é o menos grave, tá? Só que tem uma coisa que não dá pra brigar, que é o número. O Inter é o pior time do segundo turno. Só nos critérios que ganha do Vitória, se eu não me engano. Só nos critérios. Ou do Sport. Isso, é do Vitória. Do Vitória? O Vitória tomou, tem o saldo 8 É. negativo. Então assim, é muito preocupante, é muito delicado o que acontece com o Inter. Tá? A gente sabe que pode ser o pior futebol do Brasil, como o Grêmio estava jogando muito mal há 2, 3 semanas, melhorou um pouquinho. Foi levantado esse tema também. Eu tenho uma expectativa de que realmente possa melhorar com o Ramon Dias, minimamente, porque piorar vai ser difícil. Mas o que eu tô achando é o seguinte, o alerta já deveria estar ligado e não está. Ontem, em determinado momento, quando o Santos vira
para cima do Bragantino, o Inter passa a ser o primeiro clube não rebaixado. O Inter... E não que isso seja um grande susto, porque o Inter já esteve na zona de rebaixamento durante a parada para o Mundial e nada foi feito. Ninguém identificou ali que era o momento de reforçar esse elenco. E pior do que isso, o elenco perdeu peças e vai perder mais peças por lesão. E não existe reposição. Então, o cenário que se apresenta com a tabela que o Inter tem pela frente é um cenário extremamente preocupante. Ele só não é mais preocupante porque os times que estão atrás do Inter são times realmente muito fracos. O Juventude é um time muito fraco, só que o Inter não ganhou do Juventude. O Fortaleza está se recuperando, o Santos está melhorando, o Atlético Mineiro jogou dentro de casa e ganhou do Mirassol. Então, mais ou menos ali, quem está na disputa com o Inter está reagindo. E o Inter ainda não. É claro, teve a troca de treinador. Acho que não dá, óbvio, não tenho certeza, não tem como colocar absolutamente nada na comanda do Ramon Dias e do Emiliano agora. Acho que melhora também para quarta-feira, já é um outro estilo de jogo, porque vai ter também, muito provavelmente, o retorno do Bernabé, o Thiago Maia talvez volte a ficar à disposição, querendo ou não, é um pouquinho mais de qualidade para o time. Ele vai ter que armar um time para jogar futebol, esse time que ele armou para o jogo contra o Juventude, para se defender. Mesmo contra o Juventude, era um momento emergencial de chegada dele, sem conhecer os jogadores. Mas é muito preocupante, o que estão fazendo com o Inter é muito, muito, muito preocupante. Ontem eu trouxe a lista no bate-bola dos 13 reforços que essa gestão trouxe. Trouxe agora, né? Por último, é um negócio assim, ó, muito sério que está acontecendo com o clube. E não é do dia para noite que o Romero vai jogar futebol. Não é do dia para noite que o Borré vai jogar. Aliás, o Borré eu não sei se volta a jogar, porque tem 30 anos de idade e parece um veterano jogando. É muito ruim de ver o Inter, é muito triste, só que tem um detalhe. Nós temos que ir ver o Inter. A torcida precisa entender que o momento é de ajuda. E tem que ir no jogo contra o Corinthians quarta-feira. Eu sugeri ontem portões abertos. Abre, deixa entrar todo mundo. Não pode, hoje tu não pode mais fazer isso. Tem que... Mas bota, o sócio leva 5. Tem que dar um jeito de botar gente no estádio. Por quê? Vou pegar só o ambiente de 2 times que estão ali brigando com o Inter. O Fortaleza joga em casa com um ambiente de torcida. Tem pressão quando eles não conseguem resultado? Tem. Mas quando não tem, tem apoio da torcida. E com bastante torcida. O Atlético Mineiro, até achei que era mais gente, mas tinha 22 mil pessoas. Eu não sei quanto o Inter vai conseguir botar na quarta. Mas tem que botar 25, 30. Porque o ambiente do Beira-Rio precisa voltar a jogar. E para ajudar. Porque sozinho esse time, e sozinho o Ramon Dias e o seu filho lá, o Emiliano, nós não vamos conseguir. Fala, Munari. Não, é que a rodada, né, eu até falei antes, que era uma rodada que Grêmio e Inter poderiam resolver essa questão do rebaixamento se os dois ganhassem. O Grêmio resolveu, né? O Grêmio com a vitória, a distância que abre, como o Juventude não ganhou, acho que no assunto rebaixamento a gente não fala mais. Do Inter, o empate nesse ponto, pelo menos o Inter segurou o Juventude, né? Seria terrível perder, mas não resolveu matematicamente. A distância é boa, eu acho que esses 4 de trás tá muito difícil para alguém. Sabe o que acontece? Eu ontem a gente saiu aqui do bate-bola, eu fui fazer esse cálculo aí para rebaixamento, sai. Hoje existe tranquilidade, de certa maneira, para Grêmio, para Inter, até o 10º colocado ali, tranquilidade, tá? Porque os times lá de baixo estão muito abaixo. O problema tu ficar ali sem tu te resolver é que basta que um cresça. Isso aqui tá o risco. Para mim, o risco tá no Fortaleza. Vai que um reaja, né? O Fortaleza até eu vi o jogo, não jogou bem contra o Sport no sábado, tá? Ganhou o jogo. Deu uma melhora, né? Porque com o Palermo de 3 jogos ganhou 2. E a sequência do Fortaleza agora ela não é uma sequência tão difícil. Ele recebe o São Paulo, joga em casa. Aí tem o confronto direto com o Juventude, no Jacone, e depois recebe o Vasco. Então, nesses próximos 3 jogos aí, vamos lá que o Fortaleza mantém a média do Palermo. Ganhe 2, ele vai fazer 6 pontos. Né? 6 pontos, ele chegaria a 27, que é um a menos que o Inter. Então, se o Inter não ganhar seus jogos. Então, assim, tá muito longe. Eu acho que quem pode escapar desses 4 é o Fortaleza, mas é muito difícil. Eu acho que o rebaixamento, vão se escapar do rebaixamento pela ruindade dos outros, tá? A gente já vai falar da classificação, eu abri aqui em cima da ponderação do Vaguinha sobre abrir os portões.
O Inter tem uma promoção para os ingressos para o jogo, tá, Vaguinho? Sócio Academia do Povo, portões, tal, R$0, não paga. Campeão do Mundo não paga na área livre nos portões lá, 2, 7, aqueles portões lá do Grenal. Nada vai nos separar, não sei o que é também não paga. Também é de graça. Normalmente pagaria. E são sócios, né? Que Sim, pagam. Essas modalidades tu paga. Pagaria o valor, Isso. tipo um desconto por ser sócio. Isso. Essas duas, então, modalidades aí, elas não pagam nesses área livre, portão, que é bem pequenininho, 2, 3 e 7. Mas tem que dar um jeito de botar o não sócio também. Tem que abrir. Vaguinha, queria saber da tua opinião, né? A gente viu a estreia aí de Ramon Dias, de Emiliano Dias. Eles falaram que eles viram um otimismo no time do Inter. Claro, eles têm as peças que têm, vão ter que se virar no que tem. Mas tu também viu com um pouco de otimismo uma luz? Ele fez algo diferente, que o Roger não estava conseguindo fazer. Tá? O Roger estava naquele 4-2-3-1 cansado e nada acontecia e ele não conseguia mudar. Ele mudou. Tá? E o Luiz Otávio de primeiro homem, o Romero aberto pelo lado esquerdo, por dentro ali, né? Dentro do losango, com o Bruno Henrique do outro lado. Acho que jogariam, pelas informações que a gente tem, jogariam o Thiago Maia pelo lado esquerdo e o Richard centralizado. E eu acho até que a lesão do Richard acabou ajudando, auxiliando o Ramon Dias na escalação, porque botou o Luiz Otávio. O Luiz Otávio jogar tem que cair 7, né? 7 tem que cair para ele jogar. Ele jogou e foi o melhor em campo do Inter, na minha opinião. Protegeu bem o sistema defensivo, não passa por ele o gol sofrido. E ele fez algo diferente. O primeiro tempo deu sinais assim de, opa, pelo menos tá mais organizado aqui, mudou a saída de bola, né? Não tinha volante descendo para sair, mas nitidamente o Inter foi escalado para não passar do meio campo. Pro Inter fazer um jogo de especulação que vai de encontro àquilo que a gente ouve da comissão técnica, da nova comissão técnica, né? Que a gente está ouvindo desde a chegada, de ser protagonista. Seremos protagonistas. De que jeito? A gente tem os números dele aí, ó, dos últimos 2 jogos contra o Grêmio, né? O Grenal, e depois contra o Juventude. Grêmio era o Roger, Juventude com o Ramon Dias. A gente tem aí na tela, e aí quem tá na Gaúcha 2, ó, no Grenal, 90 minutos em campo, nenhuma finalização no gol, 4 finalizações para fora, 0 chutes bloqueados, 1 drible certo, 82% de passes certos, 10 duelos, 5 ganhos. Aí contra o Juventude, 90 minutos em campo, nenhuma finalização no gol, nenhuma finalização para fora, nenhum chute bloqueado, nenhum drible certo, 82% de passes certos, isso continua a mesma coisa, 21 duelos e 6 ganhos. Aumentou o número de duelos do que no Grenal. Mas e aí, gente? Aumentou o número de duelos porque o Inter usou muita bola longa contra o Juventude. Para mim, o Borré, Valência e Matias ainda são, qualquer um que estiver ali na frente, vítimas de uma mecânica de um time que não tá funcionando, né? O Ramon deu, 2 treinos, né? Não dá pra também esperar muita coisa. Mas o Inter usou muito mais uma saída longa no jogo do que vinha usando com o Roger. Até porque o Ramon tirou um jogador da saída de bola, né? O Inter normalmente saía com 3 de trás. Contra o Juventude, ele abriu os laterais e saía com os 2 zagueiros. Quando o Juventude fazia a mínima menção de pressionar, era bola longa no Borré. O que chama atenção ali no mapa de calor, a gente já vê, né? Mais à direita, porque agora é uma dupla com o Carboneiro. Carboneiro, o atacante pela esquerda, e pela direita, os 2 na frente, a gente vier o centroavante. Contra o Corinthians, no Beira-Rio, eu acho que o Inter vai botar a bola mais no chão. O Corinthians vem jogando muitas vezes com 3 zagueiros. Imagino que vai jogar assim, 3 zagueiros contra os 2 atacantes, sobra 1, e aí Alas e Davis vão subir para bater com os laterais do Inter. Mas, se for para jogar mais nessa ideia de bola tão longa, aí tem que botar o Matias com o Borré. Porque tu bota 2 centroavantes e o Borré de segundo atacante. O Borré não é esse 9. Voltamos àquela discussão do Grêmio lá do Bright White e do Vinícius. O Vinícius é o 9 que dá um bico pra ele e ele tenta sustentar. E o Borré precisa que a bola que seja construído. O Borré é a mesma coisa. Com o todo Borré não é esse tipo de centroavante. todo respeito aos números, para mim eles não dizem rigorosamente nada nesse aspecto. Porque o Inter no Grenal propôs mais, lutou mais, tentou muito mais, jogou muito mais dentro do campo do Grêmio do que jogou contra o Juventude. Contra o Juventude realmente foi um jogo de espanta e ver o que dá. Aí tu cobrar que ele ganha a bola aérea na primeira bola, um jogador que não tem nem esse perfil, apesar dele brigar muito no jogo, eu acho até sacanagem com ele. Porque... A situação do Borré é bem clara.
Borré não tem força, um jogador de 30 anos que não tem mais força. Ele sofreu muito com lesões, eu não sei se ele daqui a pouco tá com algum receio de sofrer uma nova lesão muscular grave. Vou trazer uma informação Mas aqui, ele tá? Uma informação aqui. Ontem, Informação. algumas colegas nossas aqui do Globo Esporte estiveram em uma quadra jogando e aí viram o Borré, no período da tarde, fazendo um treino A parte? à parte com profissionais, 2 profissionais junto com ele. Oh, que Então legal. ele estava em um local mais isolado fazendo esse treinamento. Que baita informação. Informação de colegas nossas aqui do Globo Esporte que Que viram. legal, que baita informação. Acho que Então- o treino do Inter ontem foi pela manhã. E aí à tarde Na ele estava parte da fazendo tarde isso. ele estava fazendo esse trabalho aí. Eu acho que ele tem algum receio de... Porque não é normal, gente. Um profissional de 30 anos de idade Sim. não tá... Parece que ele tá indisposto, sabe? O Borré parece que ele tá indisposto, assim. Talvez seja essa questão física que já foi tão falada ali do Inter. Talvez. Que não... Agora, em relação aos números, tá? Os duelos ganhos. O que é um duelo ganho? Ele nunca foi um Os artilheiro. caras ganham 1,5 milhão e Não, E aí eles mas têm ele que nunca entregar o foi um mínimo de gols. artilheiro. Então contrata um artilheiro. não paga o que ele recebe. Pelo amor de Deus, cara. Um clube do tamanho do Inter não tem um camisa 9, um centroavante que faça gols. Sobre os duelos do Juventude, tá? Foram 10 aéreos, que ele ganhou só 2. E aí, pelo chão, que 11, ele ganhou 4. Então, assim, ele ganhou mais pelo chão. A questão é, esses duelos aéreos, se tu ficar lançando bola pro Borré, não vai funcionar, gente. Isso aí, esse jogo aí, o Ramon Dias, de novo, 2 treinos, não dá pra cobrar muito. Mas esse jogo aí não existe, não tem como o Inter jogar da forma como jogou contra o Juventude. Dentro de casa vai ser diferente. Agora, que bom, essa notícia. Bah, como eu fiquei feliz em saber essa notícia aí, Cacau, porque mostra que pelo menos ele não tá acomodado, né? Sim. Então ele tá incomodado com Com a o rendimento situação. dele, porque, poxa, é um profissional que tem 30 anos. Esse cara tem mais quantos anos de carreira? Ele tem mais 2 contratos para fazer, no mínimo, 2 contratos de 3 anos. Então, será que ele vai se entregar? Não, ele não vai se entregar. Ele tem que... Pô, 30 anos de idade. 30 anos de idade, cara, não Eu é... tenho 32, hein? Pelo amor de Tu- Deus. Não, eu tenho 45, me dá 9 do Inter que eu faço igual. Eu tenho 91 anos de Me idade. dá esse contratinho aí que, ó... Como montar o Grêmio com esses desfalques e, né, falando desse time que vai ter algumas mudanças, principalmente ali o William, Pro o jogo de Marcos amanhã Rocha, ou futuro? Não, pro jogo de amanhã. Ah, A eu gente acho, tem pré-montado. eu acho que o Grêmio se o Grêmio quiser, se o Mano quiser montar a mesma estrutura, ele vai trabalhar com o Grando. O Marcos Rocha, a informação é que não vai. Então deve ser o Gustavo Martins. O Noriega, o Wagner Leonardo e a vaga do lado do Tá Arthur. fora? Não, é pra dar um tempo, o Kahneman vem de 2 também, né? E o Dodi, né? O Cristaldo lá, em cima, lá onde era, No lugar do onde William. era o William. E lá onde era o William, do outro lado, né? E Pavon? e o Pavon do lado de cá. Ele vai continuar com o Pavon. Eu acho que é isso. Qual é a esperança? Cadê o Alisson? Banco. O Alisson tá jogando no banco, né? Não. Não, Wagner, não tô dizendo que eu concordo. A pergunta é como que a gente Não, acredita o que ele vai fazer. Mano não vai tirar o Pavão do time? Eu não sei, eu tô pegando a base do Mano nos últimos jogos, tá? Dessa vez tem uma diferença, tá? Mário, tu não vai falar nada? Tá? Não, mas Eu já falei, não. Nada! é que Vaguinha... Se é o Roger, tu tá dando Vaguinha. tá dando chilique aqui. Não, Mas Vaguinha. eu E partindo pra cima de mim. Mas eu já com a falei tua que- violência característica. Mas eu já falei que esse treinador Aí faz um o trabalho Mano vai horroroso. escalar o Pavão, tu não fala nada. Vai- Mas eu Vaguinha, já falei que o trabalho do treinador é horroroso, melhorou porque os jogadores chegaram melhores. Mas dentro dessa ideia de time, aí tu agregou do passado o Arthur e o Noriega. Só. Né? Só o que tu agregou. Aí tem a posição, essa posição do Vaguinha com relação ao Alisson. Que, em razão do Gustavo Martins jogar, talvez o Alisson seja um jogador mais possível ali. Eu concordo com o Vaguinha. Mais possível do que o O Pavão. ponto é o Cristaldo lá. Eu duvido que o Mano fora de casa botar o Cristaldo lá. Até porque o Mike, o lateral do Santos, que apoia bastante, vai botar um cara que marca a subida do lateral. Quem que ele vai botar lá? Eu acho que pode botar. Se ele jogar com. Não, pode se botar- ele o pode Pavon botar o lá e o Amuso lá. Alisson. Acho que se o Pavon e eu acho que o Alisson tá na frente. Acho que seria o Alisson na direita e o Pavon lá. E eu entraria com o Amuso. O Amuso entrou no. Tu tem uma posição vaga no time.
Machucou o William. O cara que entrou nesse lado aí do time Entrou do bem. jogo fez um gol e deu uma assistência. E o lateral adversário é o seguinte, ele apoia pra caramba, só que ele não marca ninguém, por isso que o Palmeiras mandou embora. Esse time aí é Joga melhor que com o o Santos? Ramos em cima do Mike. Não é melhor que o Santos. Não é. E é melhor que o Bragantino? Acho que o O Bragantino Bragantino tá é. uma fase... O Bragantino, esse time aí... Bragantino é muito fraco. É que contra o Bragantino deve ter o Marcos Rocha, Marcos né? Rocha deve voltar, E né? aí acho que o Kahneman volta. E tem que ver a questão do André Henrique ali também. É que o André Henrique fez o gol contra o Vitória. E o Volpe segue fora, viu, gente? É, Por tem os isso. 2 jogos. Só o Grêmio volta depois de o data Grêmio FIFA. tem 2 jogos que eu considero muito difíceis, sobretudo o jogo contra o Santos. Eu acho muito difícil o jogo. Eu iria com esse time aí, ó. Muito difícil o jogo, tá? E eu acho que tem grande chance do Mano escalar esse time que o Munari tá falando. Grande Com o chance. Alisson. Eu acho Aproveita até, que o Almuso foi bem, eu acho bota pra jogar. acho até que hoje é bem provável isso. O que acontece é que é um jogo difícil. Se o Grêmio sair de lá com um empate é bom resultado, se o Grêmio ganhar o jogo é excepcional o E resultado. o Edenilson firmou a posição dele. Não, o Edenilson tá ali, só que só que o time que o Mano vai botar, não. Eu não Só que meu time não tem Edenilson. agora, tá? O Edenilson não tem mais o William. Então a tendência é ele piorar. Mas assim, não que o Edenilson também não fez grandes jogos contra o Mas Botafogo ele e melhorou, contra né? a Vitória. Ele né? melhorou, né? A informação que eu tenho é que o Thiago Maia concentrou. Thiago Maia e Bruno Gomes concentrados. Tá, Essa mas é a tá fora do informação. time titular. Não sei. Não, se o Thiago... Bruno Gomes tá, Que tá legal, né? relacionado. Quando tá é que com foi a lesão concentração. dele? Mas ele não treinava segunda e terça? Quem? Thiago Maia, Tá, o estamos treino. falando de 2 jogadores. Bruno Gomes tá relacionado pela primeira vez depois da cirurgia feita em janeiro. Não, mas eu não citei, Bruno. Thiago... Não, é que eu falei Ah, porque tá. são as 2 novidades. Tá. O Thiago Maia tá concentrado. Se ele tá concentrado, vai pro jogo, porque a ideia original do Ramon Dias para o jogo contra o Juventude era que ele começasse o jogo. Tá. Como tu tem o Bernabé, reforça a ideia de que joga Thiago Maia. Porque se jogar o Romero, o lado esquerdo, que nem eu disse o Munari aqui, Bernabé, Romero e Carboneiro, não dá. Então, Thiago Maia joga do lado do Luiz Otávio, pelo lado esquerdo. Bruno Henrique, por enquanto, pelo lado direito. Acho que o Bruno Gomes vai voltar como volante. Tá, vamos só ali. O Romero vai sair. Eu acho que sai o Romero e entra o Thiago Maia. Tá. E no mais é esse time aí, porque não tem o cara pelo lado direito ali, vai ter que jogar o Bruno Henrique, tá? Ou o Tabata, se tu tem mais um volante, né, Munari? Se tu tem esse tripé, se tu tem um volante lá no lugar do Romero, tu pode abrir mão de outro aqui e botar Pode o ser o Tabata. Romero, ou pode ser até o Romero na direita. Ele jogou né, assim no Boquita algumas vezes, como esse meia da direita num trio. Então, Tá saindo da direita pra dentro, ele é então canhoto eu e tal. tenho essa dúvida aí, tá? Não consegui descobrir o time ainda, mas essa informação de ontem à noite de que o Bruno Gomes e o Thiago Maia estão relacionados. O Bruno Gomes, para começar, acho muito difícil, muito tempo parado, talvez entrar no segundo tempo, pegar alguns minutos e tal, mas acho que nem isso, tá? Normalmente, primeiro jogo de quem tá voltando de uma cirurgia é mais para ele se ambientar, vai para concentração, fica no banco de reservas Voltar e aí na sim rotina. depois ele... Acho que o Inter vai utilizar ainda a parada da data FIFA para aprimorar a parte física dele também, mais reforço muscular, e aí depois ele pode voltar a competir no meio-campo, tá? Ó, o Schenck atualizou. Esse seria Thiago o Maia time. lá na Muda o esquerda, Otávio, né? Luiz Otávio pelo Thiago Maia. Luiz Otávio é o primeiro volante. E E o a Thiago Maia questão vai lá pra pro mim outro lado. aí, o Thiago Maia jogou assim no Flamengo Arrumou? do Dorival, campeão da Libertadores de 22, era o João Gomes de primeira e ele era o volante da esquerda no losango, assim. A questão pra mim também passa muito pelo Bernabé e pelo Aguirre, né? Porque contra o Juventude, os Dias foram bem cautelosos com os laterais, né? Principalmente na esquerda. O Vitor Gabriel pouco atacou. O Bernabé, obviamente, vai atacar. Não sei se o Aguirre vai atacar também, né? Mas eu acho que os 2 laterais vão aparecer bastante. O Mas Corinthians deve essa estar com 3 notícia, zagueiros. essa notícia que o Vaguinho traz aí, eu em primeiríssima mão, da volta do Bruno Gomes, esse é um reforço. Esse é um Pra reforço. onde? Pra lateral direito. Tu acha? Não na do Bruno Henrique? Não, o Aguirre é muito pouquinho. O Aguirre é muito pouquinho, desculpa. Tem que ver como é que é a ideia do treinador, tá? Não, eu se sei, se não. o Roger fosse o técnico, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu O sei Roger disso. transformou ele no lateral direito. É. Agora, o Mas Ramon Dias... ele foi um não grande sei. jogador na lateral direita, né, Vaguinho? Como volante, ele era um volante como os outros, né? Ele nunca foi Ele grande vai pra destaque. lateral exatamente porque ele era a terceira, quarta opção do ele volante. vira destaque mesmo no Inter pela lateral. Mas eu tô falando, esse time aí que tá jogando aí, esse aí, exatamente esse aí, ele já é um time que não corre pegando peças, né? Ele já não corre risco de rebaixamento. Esse time ganha jogos.
né? A cara do Vaguinho. Não, mas é verdade. Não, eu tava olhando os lances lá. Porque Ah, não tá tá. Mas é aparecendo aqui. verdade, é verdade. Esse time ganha jogos, entendeu? O time que o Inter tava montando algumas vezes, assim, tu olhava, esse Oscar Romero, nenhuma condição. Mas o Romero pode ter mais sequência aí. O com Romero o jogou um Ramon, jogo né? só. Não, eu sei, mas ele não joga. É isso aí, ele jogou um jogo só, nos últimos 3 anos. Ele jogou um jogo só. Antes não Não jogava. joga em lugar nenhum. Nunca jogou em lugar nenhum. Mas talvez com os dias. Aí o treinador anterior o botava Léo o- disse que era bom, ele era muito bom em 2015. O Richard jogava e não o Luiz Otávio antes também, por opção. Não, é erro. Agora tá melhor do que tava. Juninho Só jogou que o eu tô Grenal dizendo e não assim, o ó, mercado. esse modelo é Pois mais... o Juninho tá de volta, mas continua o mercado. Mas pelo amor de Não, Deus. o Juninho só vai jogar se o Ramon não viu o VT do Grenal. A gente precisa saber a real condição física, Física, né? dos jogadores, tá? Claro. Mas eu não descartaria até um 3-5-2. Com Vitão, Mercado e Juninho, Aguirre, Bernabé e os alas. E aí Luiz, É o Bruno Henrique, né? Otávio e Thiago Maia, sai o Bruno Henrique. Mas tu concorda, Vaguinha, que esse aí não modelo, tem tanto esse prejuízo modelo com tripézinho ali, mais simples, a parte tática, sem muita complexidade, esse time aí já não tem risco de cair, né? Olha, eles precisam melhorar minimamente, tá? Se continuar jogando o que tá jogando, o risco é grande. Sim, eu concordo, mas Agora, melhorando um pouquinho, cada um, né? Mais uma injeçãozinha hoje de ânimo na rapaziada, né? Vamos lá, vamos jogar e tal. E com algum ajuste coletivo, sobe a qualidade dos jogadores e aí o Inter não cai. Tem que ganhar os jogos também, né? o que eu Tá, olha acho só, que mas um ponto ali que Ramon vocês Dias estavam- simplificou, gente. Tá, você estava falando E ele do fez Romero. bem. CCD, tu estava falando do Romero, que sem chance dele estar no time. Mas na coletiva do último jogo, o Ramon e o Emiliano fizeram elogios pro Romero. Sim, Pra eles não ele vão criticar, ter né? Não, mas eu digo de ele ter novas oportunidades. Não, pode dar. Se der, vai perder. Aí depois na outra vai dar uma entrevista e vai dizer o seguinte: vamos mudar o time porque o time não ganhou. Futebol não adianta, não tem mistério. Olha a diferença do time esse time que tá montado aí pro time do Roger. Ele simplificou o esquema. Tu jogar num tripé, tu facilita a vida do Carboneiro, por exemplo. O Carboneiro jogou em linha de 3, num 4-2-3-1, tendo que bater e marcar lateral. Ele não tem condição nenhuma de marcar, e o Roger insistiu com isso. Quando jogava o Wesley, não tinha problema, porque o Wesley bate lá embaixo, a velocidade. Esse aí não tem capacidade nenhuma. Se tu bota ele naquele quadrante ali, o que ele faz? Ó, eu vou dar em ti, tu vai dentro dos caras, beleza. Quando não tiver a bola, tu fica olhando a torcida aí, olha pra cima aí pra fazer alguma coisa. Bate Mas palma. futebol é isso. Futebol é isso. O que aquele cara E pode olhar me a dar? torcida quando não tiver a bola vai perder o jogo. Hein? Não. Tem que todo mundo marcar. Não, mas tu entendeu a figura de Não linguagem. dá né? pra deixar dois livres. Tu entendeu a figura de linguagem? O que eu tô dizendo é, esse tipo de jogador, ele não vai marcar, ele não vai fazer uma função tática pra ti. Eu aprendi uma das coisas mais duras de aprender no futebol é isso. É tu saber o que o cara pode te dar e não o que tu gostaria que ele te desse. Sim. Pra mim, esse é um dos maiores Não só no ensinamentos. futebol, né, CCD? Não, na vida também, mas no futebol, isso é... Tu sempre acha que o cara, sobretudo quando tu tá envolvido com a paixão, tu sempre acha que ele pode dar mais do que ele tem. Uhum. Então diz assim, o Carboneiro, agora eu vou botar ele ali, ele vai fechar uma linha. Não, ele não vai fechar uma linha. Uhum. Por quê? Porque ele não sabe fechar uma linha. Então ele vai te comprometer se ele fechar uma linha. E isso aconteceu com o Inter. E acho que o Ramon Dias pegou bem a história de simplificar. O Mano fez isso também. Simplifica. Porque os caras não vão te dar mais do que eles podem. Olha só, a gente tem imagens da nova camisa do Inter, uma camisa rosa, já que começou outubro rosa, né? Em alusão à questão do cuidado com o câncer de mama, a gente tá vendo aí, ó, ficou bonitona, hein? Gostei, Bonita, né? ficou bonita. Bem bonita. Bonita e a causa é interessante também, né? É A causa importante, né? muito importante. Gostei desse rosa aí. Bonito. Vou bonita. comprar uma. Já que não me manda, eu vou comprar uma. Pô, gente, não manda uma camisa pro Vaguinho. É. Mas não gosto muito do Vaga lá dentro, né? Não? Então tá. Olha só, vamos seguir pro próximo. Agora a gente vai falar de Santos e Grêmio, tá? Projeção pro jogo. Informação de ontem é que Kiki Oliveira nem viajou. Então, Kiki Oliveira, William, Volpe, Cuejar e Marcos Rocha estão fora do jogo de hoje. Desses, só o Marcos Rocha pode jogar diante do Bragantino no sábado, porque ele viajou junto com a equipe. Em contrapartida, Riquelme e João Lucas, recuperados de lesão, estão com a delegação em Santos. E aí? A informação que eu tive ontem de noite, ela é um pouquinho diferente dessa, tá? Do que?
ela mantém o time que jogou em Porto Alegre contra o Vitória, com Friega de volante, vai de com o novo com isso? Cristaldo no lugar do Amuso, o Cristaldo sendo Cristaldo na esquerda. Cristaldo sendo Vai perder o jogo. um Pode botar a líder. vitória do Santos nas apostas aí. E jogaria o Marcos Rocha mais uma vez. Mas o o Marcos Rocha daqui não a vai pouco. ser poupado hoje para jogar contra o Um Bragantino? jogador de 37 anos. Mas Não eu- jogava um jogo no semestre. Botar 4 jogos seguidos. 5, né? Eu É que o imagino, outro com o Mirassol teve uma semana até de espaço, né? eu imagino que possa. Eu tô dizendo que eu recebi informação, vocês não podem ficar bravos comigo porque eu recebi a Eu tô informação. criticando Não, mas a ideia manda de pro Schenck vantagem. essa Não é informação. teu. Não, é que a informação oficial, a mais forte, é essa aí que o Schenck colocou. O Noriega como zagueiro, o Dodi e o Gustavo Martins. Essa é a mais forte, tá? Mas existe também uma ideia porque o Marcos Rocha foi e o Marcos Rocha tá querendo jogar. E aí acho que é uma avaliação de ordem fisiológica, né? Sim, Se ele ele querer vai e ou não. poder tem que Não, ser... eu sei, mas querendo no sentido Mas o Mano falou que pra viagem iriam aqueles jogadores que pudessem pelo menos jogar um jogo. É, tanto é que, por Não, mas exemplo. daí foi- ele jogaria dois. hoje e sábado? Não, eu não sei. Mas se teve não tô jogar só hoje, do- jogar sábado, né? Eu Pela tô questão só. do descanso. Isso que pensou. Por exemplo, o Riquelme já viajou, né? Pois é, e o Riquelme, Kike em Oliveira, tese- e o Kike Oliveira não foi por opção técnica? Essa é a informação? Não. A Não? informação é que ele teve um desconforto e não Desconforto? foi. Só que tem aí um rumor de que tá meio. O Bruno trouxe É ontem. oficial a informação do desconforto? É, O Grêmio passou isso. passou isso. Mas o Bruno tem uma informação que existe pessoas descontentes do lado de lado a lado. Pessoas descontentes. Agora, eu não sei o que é o descontente. Descontente é o Kike não ser titular. O descontente é ele não tá bem. O Ou ele descontente jogar pela esquerda, sendo que o melhor bate pela é a direita. direita. Mas ou- ele descontente ou outros descontentes? Não, segundo o Bruno, a informação do Bruno não tem nada sobre isso. Do Bruno Soares, que tá lá, né? Bruno Flores, desculpa, que tá lá. É de que o Grêmio tá um pouco descontente com algumas coisas e estaria o atleta ou o seu staff também descontente com algumas coisas. De lado a lado. De lado Só a que lado. o descontente no futebol eu não tenho problema nenhum. Nem. Eu sempre falo isso. São 20, 30 caras querendo. Ficar descontente é da vida. É da vida. Não adianta. Isso em qualquer atividade, qualquer corporação isso acontece. O vestiário mais ainda. Tem que escolher. Agora, o Christian Oliveira, ele tá sendo um pouco prejudicado. O Mano falou sobre isso. Tá? O Mano disse, a gente sacrificou muitas vezes o Christian Oliveira. Pediu, inclusive, não pede desculpas formal, porque não precisa pedir, mas deixa claro que o Grêmio, em alguns momentos, prejudicou o jogador, né? Te lembra qual foi a entrevista que o Mano deu sobre isso, Munari? Depois do Flamengo, que o Kike ele disse, fechou uma linha de que 5. fechou uma linha de 5 lá pelo lado esquerdo, que não é a dele, ele se dedicou, lutou, tudo certo. E o Christian, por sua vez, também não tem feito, tecnicamente, boas partidas, né? Então, eu acho que tem que arrumar o Christian mais alto investimento da história do Grêmio. 24 milhões, O né? Grêmio gastou 6 milhões de dólares, um pouco mais de 24, é bastante dinheiro. E ele se mostrou um jogador que é um pouquinho menos do que se imaginou, né? Muito obra do acaso, assim, né? Não chegou organizado, um chute de longe, depois tem outro chute do Carboneiro, ali, ó, que é o chute de fora da área e tal. E opa, peraí, o Inter acordou, os caras acordaram. Só que no primeiro ataque do Corinthians, aí é que tá, Munari, a jogada é pelo lado direito, mas olha a inversão de bola pro lado esquerdo. Cadê o Bernabé? Olha a liberdade que o lateral direito tem pra cruzar. Facilidade. Isso aí não né? parece Série A de Campeonato Brasileiro, gente. É muito fácil ver. O Corinthians usou muito isso de virar o jogo e. Sabe, o Pega Corinthians outro jogou lado com uma vazio. facilidade. Os times que vêm enfrentar o Inter no Beira-Rio jogam com muita facilidade. Quem não sabia que o Corinthians ia explorar as costas do Bernabé? Explorou do Bernabé, explorou do Aguirre também. Mas o primeiro lance do jogo, o juiz apita, tá? O Corinthians sai a bola, joga a bola pra trás e o zagueiro do Corinthians dá um balão pra ponta direita. Tem 3 jogadores do Corinthians em cima do Bernabé. Todo mundo sabia que ia atacar ali. Ninguém encostou no Ramon Dias e disse pra ele, olha, nós estamos com um problema aqui que é histórico. O Brasil sabe que nós temos esse problema aqui. Tem que jogar com 3 zagueiros, é o mínimo. Ou com 3 volantes, sei lá. O Inter jogou contra o Corinthians com uma linha de 4, todo mundo cansado. Horrível a atuação individual de todos, inclusive do Vitão. Juninho, uma catástrofe.
um volante, um segundo volante que é um cansado, que é o Bruno Henrique, Tem que aos 36 anos. que aos 20 do primeiro tempo já estava cansado. E ficou, né? Até foi premiado, porque foi o jogador que sofreu o pênalti, né? Romero, Alan Patrick, Borré e o Carboneiro isolado na frente tentando alguma coisa. Era óbvio que o Corinthians ia dominar. O Corinthians desfalcado, gente. É importante a gente destacar aqui. O Corinthians veio com um time misto em Porto Alegre. 6 titulares. Exatamente, veio com um time misto. E jogou com muita facilidade. O pênalti no final não apaga. Eu vou repetir. O pontinho é de ouro. Vai lá para a tabela de classificação. Mas o empate não apaga nada. A noite trágica de uma atuação terrível do Inter. E aí, Munari? O jogo, assim, terrível o primeiro tempo. Se o Schenck tiver até... Eu queria mostrar o gol do Corinthians desde o início, porque tem uma série de coisas que acontecem ali. O Inter começou... Você pode parar aí, Schenck. O começo do jogo, né? Como é que o Inter estava marcando no começo, dentro dessa ideia desse 4-4-2 em losango? O Alan Patrick adiantava um pouco por dentro e o Borré saía no zagueiro da direita, o Carboneiro no... O Borré que saía no zagueiro da esquerda, o Henrique, e o Carboneiro no zagueiro da direita. Só que chegou um momento que o Corinthians começou a rodar essa bola no goleiro. E isso é a importância do goleiro que sabe jogar, né? Quando o Corinthians gerou esse jogador a mais com o goleiro, o Corinthians começou a sair muito fácil de trás. No começo desse lance aí, se a gente voltar um pouco, o Borré vai no goleiro. E aí gera todo um desencaixe, ó. O Borré foi no Hugo. Tá o Henrique sozinho lá, ó. O Henrique recebeu sozinho. Agora o Bruno Henrique não sabe o que fazer. Ó, o Bruno Henrique não tá marcando ninguém. Saiu o passe aqui no Ranieri. Voltar um pouquinho, Schenck. Porque o Ranieri, ele sai do Romero. Ó, aqui a gente tá vendo o Romero. Ó, o Ranieri já apareceu às costas do Bruno Henrique e do Romero. Ó, onde é que tá o Vitão? O Vitão tá com o Vitinho aqui. E lá atrás, o Luiz Otávio foi fechar a linha porque o Vitão saiu. Então tu não tem o Luiz Otávio como volante, tem o Luiz Otávio aqui na zaga. E o Ranieri encontrou o passe na esquerda. Ó, o Vitão. O Vitão foi fazer a cobertura lá. E aí o Luiz Otávio virou zagueiro. A partir de agora, ó. O Luiz Otávio virou zagueiro. E olha o Luiz Otávio lá dentro da área. O Guilherme Negão sai dele e faz o gol. Então, assim, eu entendi a orientação do Vitão sair da linha, mas assim, pra quê? É muito mais fácil o Luiz Otávio fazer essa marcação e o Vitão guardar dentro da linha, porque tu fez uma troca, tu fez o teu volante virar zagueiro. Tu sabe, Munari, que isso é uma questão de ajuste, tá? Que é de novo treinador, que é uma questão de posicionamento. Ele vai chamar os caras lá, vai dizer, olha só... Luiz Otávio, essa bola aqui é tua, tu que tem que antecipar aqui, Vitão, não sai, tu é meu zagueiro. Isso aí é uma questão de posicionamento que tu tem que ajustar e a nova comissão técnica não teve nem tempo para isso. O que me preocupa, Munari, me preocupa muito mais por que o Juninho não sobe na bola? Tem 2 metros de altura, por que ele não se posiciona? Tá, ele tá, né, nesse caso aí não tem nada a ver com ele, né? Mas por que ninguém vai na bola? E o Agui também tava errado, né? 3 jogadores pra marcar 2, um ataca a bola. Um misto de sentimentos, Valéria, porque assim, antes do jogo eu assinaria o empate, né? Com o Grêmio desfalcado, apenas o Noriega e o Arthur dos reforços que, né, contribuíram para a evolução do time nessas últimas partidas, eu assinaria fácil o empate. Fiquei pé da vida com a arbitragem, que anulou um gol legítimo do Alisson, daria uma tranquilidade maior no jogo. Mas, ao decorrer da partida, quando o Grêmio faz o primeiro gol, né, se fecha um pouquinho depois, a substituição do Arthur pelo Alex Santana faz com que o Santos tenha um volume de jogo a ponto de criar muitas oportunidades. O Gabriel Grando defende, faz algumas defesas importantes, tem bola na trave, tem bola em cima da linha. Então, pelo que o Santos produziu depois do gol do Grêmio, é justo o empate, né? Então, assim, tem aquela sensação de que, putz, a gente poderia ter segurado os 3 pontos lá, que seriam importantíssimos, daqui a pouco de pensar numa pré-Libertadores, olhar um pouco mais acima na tabela. Tem essa frustração, óbvio. Mas pelo que o Grêmio produziu e pelo que o Santos também produziu, e a gente sabe que historicamente o Grêmio tem suas dificuldades lá na Vila Belmiro, eu acho que o empate não é de todo mal. Se a gente olhar pelo contexto, nos últimos 4 jogos, o Grêmio não perdeu. Foram 2 vitórias e 2 empates. E eu gostei da postura do Grêmio no jogo contra o Santos, né? O Grêmio, nesses últimos 4 jogos, me mostra que é um time que vai brigar pelo resultado. E olha só que loucura, né? Os tão contestados
lembrei do Munari ontem, porque o Munari falou O Limonari, ele tá pronto. na zona mista. É o Pavon e Edenilson. Eu lembro, falou na zona mista que enquanto eles estivessem em campo, quando estiveram em campo nesses últimos jogos, o Grêmio ainda não tinha vencido. E aí, quando eles saem, o Grêmio vai lá e empata, cede o empate. Óbvio que o torcedor tem as suas contestações em relação ao Pavon e ao Edenilson, mas eu acho que o time está evoluindo aos pouquinhos. Acho que o Mano consegue remobilizar a equipe, inclusive trazer de volta algumas peças que não estavam mais rendendo. O André Henrique, a sorte Mas dele ele tava é que impedido. Acho que o Alisson tava impedido. Eu acho Tá. que estava impedido. A sorte do André O Henrique. Alisson tava, mas não mas dá assim, pra nem errar se esse gol. aí, gente. Não dá pra errar esse gol. Olha só. Agora, então por isso que eu acho que eu fico satisfeita com um pontinho pelo contexto, Valéria. Pelo contexto todo, mas também fiquei pé da vida com a arbitragem mais uma vez nesse Brasileirão. Vem, Limonari. Não, eu acho que o jogo do Grêmio foi um jogo de muita entrega pra tentar defender o resultado. Até eu sempre fui contra a dupla Pavon e Edenilson, principalmente o Edenilson de meia. Mas ontem, quando sai o gol, o Mano já ia fazer a troca, né? Antes do gol. E ele mantém a troca. Eu, sinceramente, quando acontece isso, eu sou meio contra tu fazer a troca logo em seguida, sabe? Porque, o gol ele te dá uma motivação, sabe? Então, assim, o Edenilson tinha acabado de fazer o gol, o Pavão tinha acabado de dar assistência. Até acho que poderia manter mais um pouco, tá? Não teria escavado os dois, principalmente o Edenilson. Não de foi meio, mas gol enfim. aquilo ali? Não foi. Não entrou a bola. O que eu acho, assim, do Grêmio é que é o seguinte, ontem Não foi, Vaguinho. o Santos teve 23 finalizações. Foi o jogo que o Santos mais finalizou no campeonato. No campeonato todo. Voltou ao Grêmio a ser o time aquele que permite muitas finalizações, né? Lembra lá atrás quando a gente falou São Paulo, o jogo que mais finalizou foi o Grêmio. O Aliança Lima foi o Grêmio. Lembra lá atrás, o Vasco foi o Grêmio. Porque o Grêmio ontem só tinha o Arthur. Os jogadores que mudaram o Grêmio, o Marcos Rocha, O Noriega também estava em campo. Tirou Na aquela zaga, bola ali, na meu zaga. Deus do céu. esse Grêmio que conseguiu ficar um pouco mais com a Tá bola. secando melhores momentos, Vaguinha. Pelo amor de Deus, Olha a cara. fase, É, olha a não fase do olhou meu ontem. Não, é adversário. que é muito grave, cara. Assim, ó, tem alguns jogadores que jogam na dupla Grenal que eles simplesmente não podem jogar aqui, cara. Cara, não dá, velho. Quem é que deu aquela rosca ali pro meio da área do Grêmio ali? Pelo amor de Deus, cara. Não, é Pelo amor difícil, de né? Deus. Então, assim, o Grêmio não tinha o Cuejar, Era difícil. o Grêmio não tinha o Marcos Rocha e o Grêmio não tinha o William. Dos jogadores que mudaram, O Carlos Vinícius também que e ajuda. o Vinícius que fez é. pouco, mas assim. E aí o Grêmio tinha o Arthur. O jogador dos diferentes que melhoraram o Grêmio nos últimos jogos só tinha o Arthur. Que não conseguiu jogar o jogo inteiro, até porque tava com cartão amarelo e cansou e tal. Aí, sem esses jogadores, o Grêmio voltou a ser o Grêmio de antes. A melhora do Grêmio é pelos jogadores. Por não é isso- qualidade de trabalho, é pela qualidade dos jogadores. Por isso que eu valorizo o empate, Munari, porque a postura do Grêmio foi uma postura de caráter. Assim, terminou o jogo, eu fiquei óbvio frustrada por ter cedido os 3 pontos, mas ao mesmo tempo eu não vi aquele Grêmio modorrento que eu via mês passado, entendeu? E são jogadores remanescentes de uns tempos sombrios. Que eu acho que com a chegada dos reforços, todo mundo acabou ficando com a setinha pra cima. E eu preciso fazer já critiquei muito, mas eu preciso fazer uma ressalva do trabalho do Mano. Eu acho que o Mano consegue ter o grupo de volta na sua mão. Alguns jogadores que estavam praticamente descartados estão ajudando. Eu acho que ele tem de novo o grupo na mão. E isso eu acho importante principalmente nessa parte do campeonato. Só não tem o Alex Santana, né? Eu acho que O ficou- Alex Santana acho que foi Eu acho que ele vai perder um erro. Alex O Santana. Alex Santana Ficou meio estranho aquilo ali, né? ficou. Como é que o Pavão foi titular? Foi Foi pelo lado titular. esquerdo, que ele não jogou o E William, o Alisson jogou pelo lado direito. o Alisson pela direita e o Pavão na esquerda. E por dentro, Edenilson. Ednelson Olha, só para o 10. pessoal entender, esse é o vídeo que nós temos, né? Que tem chamado muita atenção nas redes sociais, que é o momento que o Mano vai ali conversar com o Alex Santana e ele não quis papo, né? Tem outro membro da comissão técnica do Grêmio que também É o tá ali preparador conversando. físico, é o que aparece preparador. sempre nos gols aí. E aí, olha aí. Ele adora É comemorar o gol. Flávio de Oliveira, o preparador. E a gente tá acompanhando, essa imagem tá repercutindo muito nas redes sociais. O Alex Santana E aí, Keck? chegou, né? Não desembarcou, mas não era nem pra ter desembarcado, Conhecendo né? um pouquinho do Mano Menezes. Foi a despedida do Alex Santana do Grêmio. Que Não, era joga nunca. E nem chegou, muito né? elogiado pelo Mano quando o Grêmio contratou, Foi né? elogiado. Pedido, que O Mano ainda deu era o moral pra terceiro ele. homem do meio campo, É. que ia melhorar, que o Grêmio ia ficar mais com a bola. Os caras não estavam vendo o Corinthians jogar, né? O Mano ainda deu moral Impressionante. pra ele Até porque ele nem retribui jogava assim. no Corinthians, né? Porque, exatamente, ele não jogava no Corinthians. Ele tava atrás. Eu disse aqui quando o Grêmio contratou o Alex Vai. Santana. O Alex Santana tava atrás do Charles. Charles, aquele que era do Inter. O jogador que tá atrás do Charles, ele não pode jogar no Grêmio.
É verdade. É óbvio que ia dar errado, gente. Pelo amor de Deus. Não, olha, tem umas coisas assim, cara, que aconteceram. O Inter tem alguns jogadores também. O Richard, cadê o Richard? Não jogou ontem? Ah, Tá desconforto ainda no lá quadril, né? desconforto pra ele. É. E aqui, essa informação de que o Inter, neste momento, tem a pior campanha do retorno após 7 rodadas. São apenas 23% de aproveitamento. Amanhã começa essa recuperação, Vaguinha? Esse número aí da campanha do retorno, claro que é embrionário ainda, mas esse número aí com a vitória ontem do Vitória, ele te assusta, Vaguinho? Não, Nem mais do que o... Não, eu tô falando se o contexto dos 7 jogos assusta. Ah, chefia lá, Chegou ó. a cúpula do poder aqui da RBS nesse momento. Chegou. Muita gente, hein? Isso aí é uma reunião. Muita gente. Olha lá, eu Acosta, olha lá. Meu A Deus do Costa. céu. É a cúpula do poder. Ah, essa reunião. A tua pergunta, Fortíssima, Bertoncello. a tua pergunta é se assusta. Este contexto de 7 jogos Não. te assusta. O que me assusta é o que o Inter tá jogando. Isso. Não, Não porque É é maior, é maior. Não, Não, mas eu número- tô contigo, Se é o número. Não, o número não, tu tira. Porque o número é um recorte no campeonato. Ah, é o segundo turno? É o segundo turno, mas poderia ser as 5 últimas rodadas do primeiro turno. É um recorte, tá? E o recorte, a gente sabe no campeonato. Tu ganha 2, 3 partidas, daqui a pouco tu já é o 8ª campanha do retorno. E aí tu joga mais em casa, mais É. fora, com adversários melhores. O piores. recorte não me preocupa. O que me preocupa é o que o Inter joga. Que é nada. Isso me preocupa. Preocupa todos os colorados. O jogo contra o Botafogo, ele precisa ser ele precisa ser um marco de retomada no Campeonato Brasileiro. O Inter tem que ganhar esse jogo contra o Botafogo amanhã. O Inter precisa ganhar esse jogo. O empate, o pontinho somado contra o Corinthians pela circunstância foi excelente, caiu do céu. E é o que tira o Inter, não sei se tem a tabela aí real de todo o Temos, campeonato. vamos olhar. E é o que tira o Inter da De estar na zona Não gostaria de nenhum. não estaria na zona no próximo jogo, não passaria a data FIFA no... Não. Mas assim, Estaria com o mesmo número de É. é que nesse momento, pra briga, pra quem tá na ponta de baixo, qualquer pontinho é importante. Se o Fortaleza soma 1 ponto ontem, é importante pro Fortaleza, tá? Se o Juventude, por exemplo, somou 1 pontinho contra o Atlético Mineiro, foi muito importante. O Santos jogou em casa contra o Grêmio, né? Mas foi 1 pontinho também. Então ele conseguiu ficar ali distante do Vitória. Imagina se o Santos não soma 1 ponto, fica com 26. Fica com No microfone, meu 27. queridão. Poderia estar ao alcance do Vitória. Poderia ficar na zona de rebaixamento. Então, 1 pontinho a cada jogo é extremamente importante. Extremamente importante agora. Mas é o que eu disse. Tem que sair dessa situação o mais rápido possível, porque clube grande é diferente do Vitória, é diferente do Juventude, é diferente do Fortaleza, do Sport. Dos 4 que estão ali, esses 4 eles estão acostumados. O Fortaleza, ultimamente, nem tanto, mas os outros estão... Fortaleza. Ei, tem Juventude Eles e Fortaleza estão no final de acostumados a semana, né? brigar. Fortaleza, todo mundo fala, Fortaleza é rico. Fortaleza ontem perdeu pro São Paulo. O São Paulo teve um jogador a menos. Temos, metade do inclusive, os jogo. gols de ontem, né? Da Metade vitória do do São jogo. Paulo, jogando Tu viu? no Castelão. Ontem foi Com o jogador Já tinha a sido mais, jogo né, o sábado Fortaleza. ruim contra o Sport, apesar da vitória. É que o Fortaleza tem mais jogadores que Juventude, Vitória e Sport. Mas é pior o time. Não, mas tem mais jogadores. Não é tu quem diz que jogador é que faz a diferença? Sim, mas é que não são jogadores totalmente diferentes, né? Mas são melhores que os do Juventude, por exemplo. São melhores. Então mas- a chance do Fortaleza, pra mim, o Fortaleza ainda pode se recuperar só- nisso. Olha a expulsão. Não, essa expulsão não existe. Eu só discordo, Munari. Quando eu falo de melhores jogadores, eu não tô falando de. Tô falando de jogadores em relação ao contexto do futebol, entendeu? É isso que eu tô falando. Não, mas é que, por exemplo, o Juventude, o elenco do Juventude é fraquíssimo. Eu sei, mas eu não quero nenhum do jogador do Eles, Fortaleza pra eles resolver o meu tomaram o gol com 1 a menos. Sim. 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 O que eu quero dizer é que A eu não expulsão quero foi com 20 minutos, eu acho. eu não e quero é nenhum basicamente jogador do Fortaleza para resolver o meu problema. É isso que eu tô dizendo. O Grêmio só tá resolvendo o problema não porque contratou um ou outro jogador melhorzinho. É porque contratou jogadores que são efetivamente melhores. Melhores, jogadores melhores.
O Arthur é muito melhor do que a média do futebol brasileiro. O William é muito melhor do que a média do futebol brasileiro. Se não, Munari, se eu contratasse o Crispim, que é melhor do que o volante do Vitória, não ia resolver meu problema. Não, tá bem. É que assim, o Grêmio gasta o dobro de força variável que o Fortaleza. É óbvio que vai ter jogador melhor, né? É isso. Fortaleza não vai contratar o Arthur e pagar 1,5 milhão, o Isso. William pagar 1 milhão. É A realidade do isso. Fortaleza não é Mas essa. é por isso que eu acho que o Grêmio tá saindo. E o Grêmio tá E saindo, o relembrando. Fortaleza não vai sair. A gestão Guerra vai deixar pra quem assumir, depois vai ter uma pauta sobre eleição, Tem um time uma folha salarial mais do que o Grêmio pode pagar. Tem Tá um- sendo caro pro Grêmio esses jogadores que o Grêmio contratou. tem um time que vai descer também, que é o Ceará. O Ceará vai descer. Eu acho que sim, e o Bragantino também. É, O Bragantino, também é. O olha... Bragantino também. O Bragantino, ele, se não me engano, é o 16º no segundo são turno, né? mais dois 15 que jogos, vão ganhou um o Bragantino nos últimos 15. São mais dois que vão se juntar a essa briga aí, tá? Eu acho que o Atlético sai, tá? Dessa tabela aí, ó, é o segundo turno. O Bragantino tem 6 pontos. Os últimos 15 jogos, o Bragantino ganhou um só. O Bragantino, Imagina isso, 15 jogos ganhar um. Mas tu vê, né? Mas o Bragantino contra na casa do Mirassol lá, o Bragantino fez bom jogo e não mereceu perder o jogo. Né? Ou melhor, não mereceu empatar o jogo. O Mirassol achou um gol. Tu viu o gol do Mirassol? Vi, mas não sei, não acho que o Bragantino tenha sido tão superior assim. Não é superior, eu tô dizendo que jogou. Fez enfrentamento. Não, o normal é cair os que estão os 4 últimos. É os que estão ali. O normal é Eu isso. acho, inclusive, que caíram os 4 últimos. Né? Eu sou mais exagerado. Vamos falar do time do Inter. A gente passou um pouquinho do filme, mas pra gente ver essa provável formação, vamos olhar essa... Claro que a definição do time passa pelo treino de hoje, mas pra gente ver esse provável time do Inter. O que tu acha, hein, Vaguinha? Eu não tenho nenhuma informação de que Como não vai tem ser informação? o 3-5-2. Não tenho. Porque não teve, eu acho que não teve treino. Foi treino de É, reserva. Os a reservas definição é treinaram no hoje. 4-4-2, mas Então- reservas, né? É. Então, eu não tenho nenhuma informação. Acho que a gente pode apontar uma tendência pelo que o Ramon Dias fez no segundo tempo, que é uma formação com 3 zagueiros, tá? E esse aí, pra mim, é o time ideal. Vaguinha, Ali, Juninho e Vitor Gabriel é o seguinte: quem joga vai pro banco. Entendeu? Vaguinha, Joga, daí vai mal, aí entra o outro. Aí o cara joga, Sim. vai mal, vai pro banco. É assim. Essa é a situação. Mas o melhor que o Inter tem é isso aqui, ó. eu corroborando contigo, Vaguinha. Tá? Só pra quem tá no Gaúcha 2, o melhor que eu digo é Antony, Vitão, Mercado e Juninho ou Vitor Gabriel. Aguirre, Thiago Maia, Luiz Otávio, Bernabei, aí o Alan Patrick, né? Carboneiro e 3-5-2. Borré. 3-5-2. Tô vendo o jogo, secando, obviamente, o jogo do Inter com o Corinthians. Vi o primeiro tempo, o Inter vai bem 10 minutos, depois para de ir bem. E o Inter começa a tomar um chocolate constrangedor do time do Corinthians. A partir desse momento, começam a aparecer algumas individualidades negativas no Inter. Jogadores muito frágeis, como o Juninho, por exemplo, a partida do Juninho nesse enfrentamento com o Corinthians é um negócio assim difícil até de entender. Ele conseguiu ir pior que no Granal. Pior, ele estava caindo. O Bernabei estava caindo. E eu acho que a partir desse momento, sabe o que faz? Olha onde está o Vitão. nessa jogada. O zagueiro do. Tem um Olha jogador onde que tá o a gente tem, Vitão, a olha gente onde tem que tava falar o do Vitão. nessa jogada. Os jogos recentes Não. do Vitão, eles são ridículos. 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 Os caras Sabe, que o olham... lance até passou um pouco batido no Grenal. O primeiro lance de gol do Grêmio que o Edenilson finaliza pra fora é um lance que ele não consegue disputar com o Vinícius e aí o Vinícius se atrapalha depois pra dominar a bola e ele larga ela viva pro Edenilson aqui. A gente não falou daquele lance, né? Esse lance esse lance aí do Vitão. Volta o lance, o Schenck tem o lance até do Olha gol. o Vitão é o último dos zagueiros. O Vitão sai pra duelar com o Vitinho. É isso. Se o zagueiro só ganha, não deixa o Vitinho fazer a parede ali, não tem jogada. E essa jogada do Vitão Tá, contra o Vitinho, ele tem mas obrigação o de problema ganhar. É o quê? É... Só que- Não sei, tá mal, tá Só errando quero- demais. Ele não é um Só conjunto. quero terminar o raciocínio. Ali era individual. Tá. Era aí, ele que Vaguinha, saiu com o atacante. Se ele eu antecipa, acho- acabou a jogada. Eu acho que o Ramon Dias entendeu o tamanho da dificuldade do Inter durante o jogo. E ele bota 3 zagueiros também para dizer o seguinte, cara, se for assim, nós vamos perder todos os jogos. E aí ele bota 3 zagueiros e efetivamente o Inter melhora defensivamente. Protege mais. Tomara que ele tenha entendido, tá? Porque o Rodrigo Oliveira trouxe uma informação de um determinado momento do treino. Ah, tá. Não, eu só ia dizer, vou puxar o fio agora pra gente também seguir nesse ponto, que é o seguinte, o Rodrigo também trouxe uma apuração ontem sobre os 5 diagnósticos em relação ao momento do Inter, e aí a gente tem aqui a segunda apuração do Rodrigo, tá? Falta de criação na frente,
O Inter aproveita pouco as chances que tem, vem tendo problemas na bola aérea defensiva, está sem confiança e ainda precisa se adaptar às exigências físicas da nova metodologia de trabalho. Olha essa análise que foi feita pelo Peraí, o Inter. primeiro e o segundo aí não batem. Não tem essa de se cria pouco, vai precisar aproveitar bem. Não, nem até o Barcelona com o Lewandowski, Yamal e Rafinha erra gol. Para fazer gol tem que criar bastante. Começa por aí. Então, se fizer o primeiro, resolve o segundo. Bola aérea defensiva, isso aí é fato. E tem que treinar bastante, isso aí que tá um horror. E é uma questão aí, acho que o mercado melhora, porque o mercado é melhor na bola aérea. O Vitão, o defeito dele sempre foi bola aérea defensiva, mesmo no bom momento. Então aí vai ter que... Esse treinamento. Anímico, essa coisa anímica eu não entro muito. Isso aí ganhando o jogo, ganha confiança. E preparo físico é uma dificuldade... Sim, mas tá ganhando, né, Munari? Aí como é que vai ficar? Sim, mas é que anímico... Não... Então, mas é isso. O anímico só resolve com resultado. Não tem uma fórmula pro anímico. Não vai fazer, eu acho tá que trazendo isso- Paulinho isso Micharia em algum lá. momento É que pesa. esse Ele contar diagnóstico, piada. tá, com todo E respeito... dificuldade física é questão de... Micharia. Não é o anímico. Renato que fazia Não isso. existe isso aí. Anímico é se ganhar, fica bem, se perder, fica mal. Nesse último jogo contra o Santos, enquanto o Arthur esteve em campo, o Grêmio não vou dizer que o Grêmio foi melhor que o Santos, porque não foi também. Mas o Grêmio controlou o meio-campo do jogo. Porque o Arthur é um jogador superior. Tá? Quando o Arthur saiu, os dois extremas, os meias, virou aquela maionese passada que o Grêmio tá há um ano jogando. E o Grêmio foi muito pressionado. Então, eu não sei se o Arthur joga 90. E é muito importante a figura do meia ali para fazer o time respirar. Se tu quiser, a gente tem a tela interativa. A gente pode montar como tu achar melhor. Eu entendi. Eu acho que é Grando, Tá? Marcos Rocha, Noriega, Kahneman e Marlon. A defesa é a defesa titular do Grêmio nos dias de hoje, sem o Balbuena, que eu acho que seria titular também. Mas Noriega, Arthur e Dodi, Tá. Edenilson. Tá? É uma pena o Cuejar tá fora, o Cuejar dá força e permite o Grêmio mais grupo, mas não tem. O André Henrique é o centroavante e na direita acho que é o Pavon. Tá, o Pavon. Por que o Pavon? Porque o avanço todo do adversário, ele se dá... Qual é o nome do lateral esquerdo lá? Que tá sempre avançando, lateral esquerdo do O Bragantino. Juninho é o Capixaba? O Juninho Capixaba deve voltar amanhã. Tá? Mas nem era esse que eu ia falar. Era o outro que tá jogando, que passa todo tempo. Deixa eu ver. E talvez o Pavon ali. E aí a minha ideia é que não seja um extrema pelo lado esquerdo. Vanderlan. Vanderlan. Ele mesmo. É verdade. Ele O mesmo? Vanderlan tá lá, É. Do Palmeiras? É isso aí. Ele tá Bom lá. jogador, hein? E ele passa todo tempo. Ele joga todo tempo dentro do campo do adversário. E aí eu acho que lá, não sei se concorda, Munari, nesse último jogo, faltou um pouquinho dessa retenção de bola ali pelo lado esquerdo, entendeu? Então eu não sei se ele não vai botar ou o Riquelme ou o Cristaldo. Eu vejo com boa possibilidade o Riquelme ser o extremo ali, ele que voltou alguns minutos, não foi bem pelo lado direito, eu achei, o Riquelme joga mais da esquerda para dentro, mas eu não vejo, eu acho que ele pode fazer isso, com o Riquelme tentando ser um William, repetindo, tentando e nunca vai conseguir ser o William. Então, vocês estão entendendo. Tentar juntar um pouquinho mais as características. O Amuso já é um jogador mais de extrema e tal. Eu acho que ele começa o jogo assim. E o Pavon é titular absoluto. O assistência, né? Pavon é titular absoluto. Também não sei se não, sabe? Eu acho que, de alguma maneira, o Mano também... Tanto Olha é o cruzamento dele. o Mano tira os dois, né? No lance do gol, né? Os caras Agora, eu não vou fazer a piada, né? O cara fez o gol, outro deu o cruzamento, o Mano tirou do jogo. Eu digo que eles são os inimigos do gol. Cara, eu achei estranho. Ele Não era pra fazer gol, zero gol! Não, Tava 0x0! preparadão, já tava. não, eles já pode estavam ser. na... Sim, já Não, tava, óbvio. Não, só pra deixar claro. Tô zoando. Foi curioso. Foi muito curioso. Mas os dois estavam no lance do gol. Os dois jogadores já tinham, inclusive, O Sidney Lobo ficou gritando pro Pavão, não cruza! O Pavão cruzou, porra, fizeram o gol! Ei, Vaguinha, no lance do gol, Vaguinha, só pra ter uma ideia boa, mas é boa mesmo. No lance do gol, Vaguinha,
Ele tava... Quem é esse rapaz aí? O Pavon que jogava. Aí o Pavão, esse é o Pavão que eu vi no Boca, ó. É, e vocês criticando o Pavão. Olha lá, ó, o jogadaça do Pavão. Pior não é isso. O Pavon do Boca era jogar pela esquerda, não jogar pela direita. O Mano falou um troço Dá um dia pra que eu entender. nem quis falar, porque já me incomodei tanto com isso. Vai, Era o Vija, é. o time do Boca de 2018, campeão argentino e vai pra final da Libertadores, era o Vija pela direita e o Pavão pela esquerda. É, Inclusive, pela esse time aí pegou o Mano Menezes, tocou 2-0 no Mano Menezes na Bomboneira. Tá, E aqui ganhamos. Versão torcedor. Aqui empatamos, o gol do Ábila no final foi um sufoco. Lembra que o Dedé foi expulso 2 vezes? Que jogo foi esse? O Dedé deu uma cabeçada no meu goleiro na Bomboneira, quebrou a mandíbula do meu goleiro, expulsaram o Por Dedé. qual time? O Cruzeiro? Aí foi uma choradeira no Brasil, porque quebrar a mandíbula do goleiro aqui no Brasil a gente acha normal. Aí tiraram o cartão vermelho do Dedé. É. Dedé jogou no Mineirão, deu uma porrada no Gago, foi expulso também. Foi expulso nos 2 jogos o Dedé. Tá, o versão torcedor. Lembra disso? Ô, Munari, mas falando sério agora. Agora o Pavão dá assistência pro Ábila. Acha aí, Seixeik, tudo no bem. Mineirão. Esse dia eu quase fui expulso do prédio, porque o jogo foi 2-0 pro Boca na Bomboneira. E tá Imagina pra quem mora no mesmo Tá prédio que o 1-0 pro Munari, Cruzeiro. como é que é? Tá 1-0 e tá um sufoco. O Cruzeiro em cima, pressionando pra levar pros pênaltis. E aí o goleiro do Boca, acho que era o Rossi até. É claro, era o Rossi, porque tinham quebrado a mandíbula do Andrada. O Rossi dá um bico pra frente, o Pavão desvia e o Ábila faz o gol. Ou o Ábila faz o desvia e o Pavão. Acho que até o Pavão que faz o gol, sei lá. Eu me E aí é lembro 1-1 e classifica. E eu berrava, isso era 11h30 da noite.